Bom dia! Antes de começar o seu dia, pare por alguns minutos. Talvez você tenha acordado hoje com uma pergunta no coração. Uma pergunta que você já fez tantas vezes a Deus que nem sabe mais quantas vezes repetiu. Senhor, quando virá a minha resposta? Talvez você esteja esperando uma porta se abrir. Talvez esteja esperando uma oportunidade, uma mudança na família, uma solução financeira, uma cura, uma reconciliação ou simplesmente uma direção para saber o que fazer. E o mais difícil não é apenas esperar. É esperar sem saber quando a resposta chegará. É continuar acreditando quando os dias passam e tudo parece igual. Se você está vivendo esse momento, esta oração é para você. Porque hoje nós não vamos apenas pedir uma resposta a Deus. Vamos pedir também a graça de continuar confiando enquanto a resposta não chega. Senhor meu Deus, nesta manhã eu entro em vossa presença com o coração aberto. Vós conheceis a pergunta que carrego dentro de mim. Conheceis aquilo que tenho pedido em oração. Conheceis as noites em que pensei sobre isso, os momentos em que fiquei preocupado e até as vezes em que pensei em desistir de esperar. Senhor, eu preciso de uma resposta. Não quero continuar caminhando sem saber se estou seguindo o caminho certo. Por isso, iluminai minha mente. Acalmai meu coração. Mostrai-me aquilo que preciso enxergar. Se existe uma porta que devo abrir, dai-me coragem para entrar. Se existe uma porta que não devo atravessar, dai-me sabedoria para aceitar. Se preciso esperar, dai-me paciência. Se preciso mudar alguma coisa em mim, dai-me humildade para reconhecer. Jesus, eu não quero confundir a minha vontade com a vossa vontade. Às vezes eu peço uma coisa porque acredito que ela vai resolver tudo. Mas vós conheceis o meu futuro. Vós sabeis o que eu não sei. Vós enxergais aquilo que meus olhos não conseguem enxergar. Por isso, mesmo trazendo meu pedido diante de vós, eu quero dizer: Senhor, eu confio na vossa vontade. Não é fácil dizer isso quando o coração está ansioso. Não é fácil confiar quando a resposta demora. Mas eu quero aprender. Quero aprender que o silêncio de Deus não significa abandono. Quero aprender que uma porta fechada não significa que minha vida acabou. Quero aprender que algumas respostas precisam de tempo para serem compreendidas. A palavra de Deus nos ensina a esperar no Senhor e permanecer firmes. Então, nesta manhã, eu escolho esperar. Não porque eu saiba quando a resposta virá, mas porque sei em quem coloquei minha confiança. Senhor Jesus, olhai para minha necessidade. Olhai para aquilo que ninguém mais consegue resolver. Se existe algo que eu preciso entregar, ajudai-me a soltar. Se existe algo que eu preciso fazer, mostrai-me o próximo passo. Se existe alguém que eu preciso perdoar, dai-me força. Se existe uma conversa que precisa acontecer, preparai meu coração. Se existe uma oportunidade preparada por vós, que eu tenha discernimento para reconhecê-la. E se a resposta for diferente daquela que eu espero, não permitais que eu me revolte contra vós. Ensina-me a confiar mesmo quando não entendo. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, intercedei por mim nesta espera. Quando meu coração estiver inquieto, levai-me para mais perto de Cristo. Quando eu pensar que Deus se esqueceu de mim, ajudai-me a recordar todas as vezes em que Ele já cuidou da minha vida. São José, homem de fé e silêncio, ensinai-me a confiar em Deus mesmo quando não tenho todas as respostas. Espírito Santo, iluminai minha mente e meu coração. Afastai de mim a confusão, a pressa e o medo. Dai-me discernimento para reconhecer a voz de Deus em meio a tantas vozes. Senhor, eu entrego a vós esta pergunta que tenho carregado. Entrego a resposta que tanto desejo. Entrego o momento em que ela virá. Entrego o caminho que precisarei percorrer até lá. E enquanto espero, peço apenas uma coisa: não permitais que eu perca a fé. Porque talvez eu esteja olhando para o silêncio e pensando que nada está acontecendo. Mas Deus pode estar trabalhando onde meus olhos ainda não conseguem ver. Talvez eu esteja esperando uma resposta, enquanto Deus está preparando meu coração para recebê-la. Talvez eu esteja pedindo uma porta aberta, enquanto Ele está me protegendo de uma porta que não seria boa para mim. Por isso, Senhor, eu paro de tentar controlar tudo. Eu entrego. Eu confio. Eu espero. E peço que esta manhã seja diferente. Que eu não acorde pensando apenas no problema. Que eu acorde lembrando que Deus está comigo. Que eu não passe o dia perguntando apenas quando. Que eu também consiga dizer:
Senhor, eu confio em vós. Agora, coloque diante de Deus aquela resposta que você está esperando. Fale com Ele em silêncio. Não precisa explicar tudo. Ele já sabe. E diga no seu coração: Jesus, eu ainda não tenho a resposta, mas tenho fé de que vós estáis cuidando de tudo. Se você está esperando uma resposta de Deus, escreva nos comentários: Senhor, eu confio no vosso tempo. Talvez a sua frase também fortaleça alguém que está passando pela mesma espera. E compartilhe esta oração com uma pessoa que precisa de uma resposta, de uma direção ou simplesmente de força para continuar confiando. Talvez você tenha pedido tantas vezes a mesma coisa que, em algum momento, começou a pensar que Deus não estava ouvindo. Mas eu quero que você permaneça aqui por mais alguns minutos. Porque talvez a resposta que você tanto espera não esteja tão distante quanto parece. Talvez Deus esteja preparando algo que você ainda não consegue enxergar. A nossa fé é colocada à prova justamente quando não temos respostas. É fácil agradecer quando tudo acontece como queremos. É fácil dizer eu confio em Deus quando as portas estão abertas. Difícil é continuar confiando quando você bate em uma porta e ela continua fechada. Difícil é orar durante meses e ainda não ver mudança. Difícil é olhar para a própria vida e perguntar: Senhor, até quando? Mas é justamente nesse lugar que Deus quer encontrar você. Não para condenar sua fraqueza, mas para fortalecer sua fé. Por isso, nesta manhã, continue comigo nesta oração. Senhor Jesus, eu não quero desistir enquanto espero. Vós conheceis o pedido que está dentro do meu coração. Conheceis cada lágrima que caiu enquanto eu esperava por uma resposta. Conheceis cada momento em que eu pensei que não conseguiria continuar. Por isso, Senhor, sustentai-me. Quando eu estiver cansado de esperar, renovai minhas forças. Quando eu pensar que nada vai mudar, renovai minha esperança. Quando eu não entender os vossos caminhos, aumentai minha fé. Eu vos peço, Senhor, respondei a minha súplica segundo a vossa vontade. Se a resposta for sim, que eu saiba receber com gratidão. Se for não, que eu tenha humildade para aceitar. Se for espere, que eu não abandone a fé. Porque eu sei que vós enxergais muito além daquilo que meus olhos conseguem enxergar. Jesus, colocai paz dentro de mim enquanto espero. Não permitais que a ansiedade me faça tomar decisões precipitadas. Não permitais que o desespero me faça procurar respostas em lugares que podem me afastar de vós. Quando eu estiver confuso, conduzi-me. Quando eu estiver fraco, sustentai-me. Quando eu estiver perdido, mostrai-me o próximo passo. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, ficai comigo nesta espera. Intercedei por mim diante do vosso Filho. Ajudai-me a guardar a fé mesmo quando tudo parecer silencioso. São José, ensinai-me a confiar nos planos de Deus mesmo quando eu não compreender o caminho. Espírito Santo, iluminai meu coração para que eu consiga reconhecer a resposta de Deus quando ela chegar. Senhor, eu também vos peço, preparai-me para a resposta. Porque talvez eu esteja pedindo uma mudança fora de mim, quando primeiro preciso permitir que Deus transforme alguma coisa dentro de mim. Talvez eu esteja pedindo uma porta aberta, mas ainda precise aprender a caminhar com responsabilidade. Talvez eu esteja pedindo uma bênção, mas Deus esteja preparando meu coração para recebê-la. Por isso, eu não quero apenas receber. Quero estar preparado. Quero amadurecer. Quero crescer na fé. Quero aprender a confiar. E enquanto a resposta não chega, eu continuarei fazendo aquilo que está ao meu alcance. Continuarei orando. Continuarei trabalhando. Continuarei tentando. Continuarei acreditando. Porque esperar em Deus não significa ficar parado. Significa caminhar sem abandonar a fé. Senhor Jesus, hoje eu entrego novamente o meu pedido. Mas desta vez, entrego também o meu medo. Entrego a minha pressa. Entrego a minha necessidade de entender tudo. Entrego o meu futuro. E faço uma escolha. Eu não vou deixar a falta de uma resposta roubar a minha fé. Sei que vós estáis comigo. Sei que minha vida não está esquecida. E mesmo que eu ainda não consiga enxergar o que está acontecendo, escolho confiar. Agora, respire fundo. Coloque mais uma vez seu pedido diante de Deus. Fale com Ele. Abra seu coração. E depois fique em silêncio por alguns segundos. Talvez hoje você não receba a resposta que estava esperando.
mas pode receber algo que também precisa: paz para continuar. E às vezes, antes de Deus mudar uma circunstância, Ele fortalece o coração de quem está enfrentando aquela circunstância. Então não desista. Continue. Ore mais uma vez. Confie mais uma vez. Levante-se mais uma vez. Deus ainda está cuidando daquilo que você colocou nas mãos dele. Se você acredita que Deus está trabalhando mesmo quando você não consegue enxergar, escreva nos comentários: eu confio, Senhor. Compartilhe esta oração com alguém que está esperando uma resposta de Deus e precisa encontrar forças para continuar. E inscreva-se no Oração Legítima para começarmos cada manhã colocando nossa vida, nossos pedidos e nossos caminhos nas mãos do Senhor. Que Jesus acalme seu coração, ilumine sua mente, fortaleça sua fé e, no tempo certo, permita que você compreenda a resposta que hoje tanto procura. Senhor, eu não sei quando a resposta virá, mas eu confio em vós. Amém.